Os bolsonaristas surtaram completamente com o José Dirceu, que deu um festão em Brasília para comemorar os 78 anos, e os bolsonaristas começaram a falar da volta do Dirceu, o Foro de São Paulo, ele que manda no governo, o sistema, ele tem influência. Gente, não tem nada, que surto coletivo, delírio dos bolsonaristas. O que quer o José Dirceu? Esse homem não tem mais as mesmas ambições de poder que ele tinha no passado. Mas os bolsonaristas gostam disso nem pela corrupção do Dirceu do passado, mas pelas teorias da conspiração que o nome do Dirceu acaba fomentando. Eu também surtei com a festa do Dirceu, mas eu surtei porque eu não fui convidado, eu queria muito ter ido, foi um festão. Parece que o Renan Calheiros também não foi, mas eu quero que você coloque nos comentários o que você acha do José Dirceu, qual a sua opinião sobre ele, o que mais ele quer esperar da política e os bolsonaristas surtando desse jeito. Você curte? Então deixa o like e se inscreva no canal. Mais do que o depoimento do Freire Gomes e mais do que as pesquisas de aprovação de Lula, o que gerou burburinho e bafafá, quase que eu falei bafrefinho e burburinho, não importa, foi a festa do José Dirceu em Brasília, porque o Dirceu comemorou 78 anos. E ele teve uma festa assim, de arromba. Pra você ter ideia, tinha 3 ex-esposas dele, tinha a atual namorada, um monte de gente. E essa festa, que inicialmente era para ser uma festinha pequena, que no convite tava lá, cada um leve o seu próprio vinho. Virou quase uma boca livre, entrou um monte de gente, era só para convidado, entrava quem queria, tinha um monte de garçom servindo uísque, servindo bebida. Ah, foi dinheiro público? Não foi dinheiro público essa festa, aparentemente. Mas foi uma grande reunião em Brasília, mais de 500 pessoas, de militantes a poderosos. Foi uma espécie de retorno triunfal do José Dirceu em Brasília, que deixou os bolsonaristas surtadíssimos, pessoal, surtadíssimos. Eu achei bem interessante essa festa do Dirceu, começou com algo discreto e tinha mais de 500 pessoas. Pra você ter uma ideia, quem esteve nessa festa do Dirceu? Militantes petistas, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, ministros do governo, parlamentares, o Arthur Lira foi, o Gabriel Galípolo também estava lá, que vai ser o futuro presidente do Banco Central. Todos os postulantes à presidência da Câmara. O Lula não foi. Tá? O Lula não foi. Mas essa quantidade de pessoas presentes mostra a importância do José Dirceu. Ele que sempre foi um político de composição. Ele que fez a composição do governo Lula ou da campanha de Lula lá em 2002, que foi a campanha vitoriosa. Que ele conversa com o bolsonarista, ele tem trânsito muito livre em Brasília. E é claro que ele também tem um trânsito com Lula. Mas isso não significa que o Zé Dirceu influencie alguma coisa como os bolsonaristas estão surtando do jeito que eles estão. Foi um evento em Brasília, pessoas poderosas se reuniram, e é claro que ia, mas tinha gente de tudo que era tipo lá. Mas o Dirceu, ele tem uma aura, né? Uma mística de poder, não, ele é muito poderoso, né? E o interesse dos bolsonaristas não é nem a respeito, minha boca tá muito seca, não é nem a respeito de corrupção, mensalão, petrolão, não, nada disso. Os bolsonaristas se interessam pelo Zé Dirceu por toda a teoria conspiratória que pode ser criada em torno dele. Foro de São Paulo, não, ele é guerrilheiro, ele foi treinado em Cuba, é a tomada de poder, o globalismo, agora Dirceu voltou, ele vai mexer os pauzinhos porque ele tem influência no STF, ele que manda no governo Lula, ele vai mexer aqui, ele vai influenciar. É toda aquela teoria da conspiração tola, boboca dos bolsonaristas. Porque a teoria da conspiração, pessoal, é o que une os bolsonaristas. A gente sabe disso. Para entender o bolsonarista, também tem que entender a lógica da teoria da conspiração. A lógica da conspiração. Porque como o bolsonarista ele é muito simplório, ele é simplório. Para você ter uma ideia, as primeiras ações do governo Bolsonaro, logo no início, era acabar com o horário de verão, acabar com cadeirinha de carro, multa de trânsito. São preocupações muito bobocas, mas que o brasileiro médio, medíocre também, sem no sentido pejorativo, entende e compreende. São as preocupações do Bolsonaro. Ele foi naquele Flow Podcast e falou que, nossa, já andou de jet ski, cara? Não, é um barato andar de jet ski. Olha a preocupação do cara, é um jeca. Mas as preocupações do jeca são essas. E como o jeca é jeca e fica jequeando por aí, ele não tem condições de entender a complexidade do mundo. Por isso que ele reduz o entendimento como uma grande tramóia, uma grande conspiração de 2 ou 3 pessoas.
Porque fica mais fácil para ele conseguir simplificar eventos complexos. É mais ou menos o que acontecia no Egito Antigo, que eles não sabiam como acontecia a fertilização das margens do Nilo. Que agora a gente sabe como é. Mas como eles explicavam? O deus Sebek, ele traiu a esposa, matou a esposa, ele foi assassinado, jogaram os restos dele no rio, e os restos de Sebek fertilizavam. É uma alegoria que os bolsonaristas usam muito. E eles gostam, por exemplo, Mindgate, aquela coisa, não, tem gente influenciando. Então o Zé Dirceu é um prato cheio. Mas falar que Dirceu é eminência parda é muito exagero. O que é eminência parda? É um termo na política para designar aquela pessoa que não está no poder, mas que de fato é o verdadeiro poderoso, é a verdadeira pessoa que manda. Então os bolsonaristas estão falando isso. Não, o Dirceu é eminência parda, que manda no governo Lula é o Dirceu. E não é nada, não é nada, gente. Dirceu está afastado do poder há muito tempo. Dirceu é um homem de 78 anos, é um senhor de 78 anos. A influência que ele possui hoje no governo é uma influência mínima. Mínima. Dirceu já não conhece mais as pessoas que hoje compõem o governo Lula, como ele conhecia antigamente. A cabeça dos integrantes mudou. As relações dessas pessoas com o Lula também mudaram. Pelo seguinte, nos 2 primeiros mandatos de Lula, muitos ministros chamavam Lula de Lula. Mas isso tem a ver, porque tinham intimidade. Agora não. Nas reuniões, nos encontros, nos churrasquinhos, as pessoas chamam Lula de presidente. Porque mudou tudo, mudou a cabeça. E nessa situação, o Dirceu, ele não emplaca, não tem interesse nisso. Mas qual é o real interesse do Dirceu para fazer esses eventos em Brasília? É se reorganizar, pessoal. Se reorganizar as estruturas, que ao longo da última década foram muito destruídas. Então ele precisa reorganizar as estruturas e fazer um patrimônio. Passando para a filha pequena que ele tem, a filha mais nova dele tem 14 anos. Eu vejo que é isso que o Dirceu quer. Porque ele sabe que o tempo dele na política já passou, ele foi tudo. O que um homem na posição de Dirceu vai querer mais? Ser presidente. Mas ele sabe que não tem como. A única coisa que sobraria a Dirceu seria ser presidente. Mas ele sabe que não dá. Então ele quer reorganizar as estruturas, fazer um pé de meia e discutir o Brasil com pessoas importantes, colocando a análise política dele, fazendo as análises, as conjecturas, discutindo políticas públicas, quase como se fosse um pensador. Agora, atuar diretamente, isso não, enche o saco. Ele vai ficar vendendo consultoria. Mas ele tem, pessoal, ele é ainda uma liderança muito respeitada, principalmente para aquele militante mais radical do PT, que sabe que sem Dirceu não haveria Lula. A ideia do presidente operário vindo do povo foi do Dirceu. A ideia da carta aos brasileiros, que foi feita pelo Lula, que foi a possibilidade do Lula vencer e governar o país, foi do Dirceu. A composição com o José Alencar do PR, do partido do Valdemar Costa Neto, que depois virou PL, foi do Dirceu. Então esse militante bolsonarista é quase... esse militante petista, quando ele vê o Dirceu, só falta ele ajoelhar e beijar o pé do Dirceu, porque ele tem uma referência grande, uma deferência ao Dirceu. É assim. Ele é muito respeitado. E é claro que ele tem trânsito com o Lula, porque o Lula é grato a ele. Sem Dirceu não haveria Lula. Então ele tem essa influência, principalmente diante da militância. Agora, acreditar que Dirceu vai influenciar, não, tira o Múcio, não, Haddad, não é assim que você tem que fazer, não, coloca o Galípolo, ô Lira, vamos negociar, não, já foi. Mas é interessante ver bolsonaristas surtando com o Dirceu, né?